Como pesquisar em qualquer coluna do ListView é o que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje, passo a passo. Então, na aula passada, aprendemos a fazer aquele carregamento padrão, ou seja, carregar todos os dados dentro do evento Initialize do nosso Zform, trazendo todos os dados da minha base de dados para dentro do nosso ListView. Na aula de hoje, vamos aprender a pesquisar por todas as colunas de acordo com o que eu digitar. Faço um convite a você, ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que devemos saber é como chamar um formulário. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Criamos aquela macro, criamos o nosso formulário. Se eu vim aqui na guia Desenvolvedor Visual Basic, eu estou aqui dentro do evento já da programação do mesmo. Se eu vim aqui, ó, exibir Project Explorer, está aqui o meu Zform 1. Então eu tenho todo o trabalho de selecionar o mesmo, está com ele selecionado, executando através desse botãozinho verde. Ou por outro, eu posso estar pressionando o F5. No entanto, você vai querer, obviamente, chamar o seu formulário através de alguma forma mais fácil aqui na interface da sua planilha. O que eu devo fazer? Eu posso utilizar uma caixa de texto, posso utilizar uma imagem, uma forma, posso vir aqui na guia desenvolvedor e inserir um botão, aqui através da minha guia inserir, observe aqui tem um botão. Então eu tenho preferência em sempre utilizar formas. Então observe, ó, vou clicar aqui na guia inserir, aqui em ilustrações, e eu vou escolher formas. E eu posso escolher qualquer uma destas formas. Eu tenho predileção em utilizar retângulos de cantos arredondados. Então eu vou clicar sobre essa forma, vou contornar ela aqui na nossa planilha. E aí o que eu devo fazer? Bom, eu posso inserir um módulo e criar essa macro lá naquele módulo e atribuir essa forma. Como eu posso simplesmente clicar sobre a minha forma, atribuir macro e deixar o próprio VBA inserir esse módulo para a gente. É o que eu vou estar fazendo. Ó. Vou clicar aqui de novo e observe que foi inserido aqui um módulo, ó, módulo 1. E nesse módulo 1 já tem uma programação, ó, sub, o nome do meu retângulo de cantos arredondados, o evento clique e não tem nada por enquanto. Então eu quero chamar o formulário. O que eu devo fazer? O Zform é o nome do meu formulário, o Zform 1, e eu quero estar mostrando. Então o que eu devo fazer? O Zform 1.show, ou seja, eu vou estar mostrando. Então se eu for aqui, ó, e clicar na minha forma, observe que está lá o nosso formulário. Então está aqui o nosso formulário. Observe que eu já inseri aqui uma caixa de texto. Caso você não saiba, é muito simples, ó. Vou apagar aqui a mesma, vou fechar aqui a minha caixa de ferramentas. Então vou clicar aqui em exibir caixa de ferramentas. Então vou trazer esse objeto aqui, ó, caixa de texto, do lado da letra A. Cliquei e posso agora contornar aqui no nosso form. Ó. Então essa é uma text box. Eu vou manter aqui o nome padrão da mesma, não vou estar alterando. Tá aqui, ó, o nome text box 1. E aí o que eu devo fazer? Ó? Bom, eu tenho predileção em realizar pesquisas e não utilizar um botão do lado. Para quê? Para que o meu usuário, quando digite algo nessa text box, ao pressionar o Enter ou Tab, ela já realiza a pesquisa, sem que o meu usuário precise fazer uma operação a mais. Ou seja, preencher o campo, sair dele, pegar o seu mouse e clicar no botão lateral. Então eu vou estar poupando ele de fazer tudo isso. Basta digitar alguma coisa, pressionando a tecla Enter ou Tab, ele já executa essa ação. E como é que eu faço isso? Basta eu colocar na text box? Não. Eu vou utilizar a text box e dentro dela, observe que eu estou dentro do seu evento Change. Ou seja, quando eu escrevo alguma coisa, ela já executa a sua ação. E eu não quero isso. Por quê? Porque se eu trabalho com uma base de dados muito longa, isso daí vai ficar inviável. Ou seja, cada letra que eu digitar, ele já tenta realizar uma pesquisa. E não é esse o sentido da pesquisa que eu quero fazer. Então observe, ó, vou mudar aqui do evento Change para o evento After Update, o primeiro evento. Ó. Ou seja, quando eu digitar algo, ao pressionar Enter ou Tab, ou seja, quando o meu campo receber uma atualização, ele aí sim faz a pesquisa. E aí, como é que eu realizo essa pesquisa? Bom, basta eu copiar esse comando aqui que eu utilizei para fazer o carregamento. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui dentro do meu comando, ó, da minha sub, ó, text box after update. Não vou precisar desse comando aqui. E qual é a diferença desse comando para esse comando do inicialização? Bom, se eu fizer apenas isso, o que vai acontecer é que ele vai novamente fazer um carregamento. Não é isso que eu quero. Bom, a primeira coisa que eu devo fazer aqui será o seguinte, ó, observe, ó, eu vou colocar aqui, ó, como é o nome do meu ListView, vou colocar aqui, ó, ponto .list,
o nosso list pesquisa, o lst pesquisa.listitens.clear, ou seja, primeiramente eu vou estar limpando o mesmo. Ao limpá-lo, eu vou verificar se essa condição é verdadeira, e se ela for verdadeira, ele vai fazer uma verificação. Ele vai verificar o que? Por exemplo, ó, o que eu digitei lá na minha textbox, textbox1.text. Algo interessante que você deve saber é que o VBA faz diferenciação de palavras. Então, para que isso não ocorra, eu posso fazer dessa seguinte forma. Ó. Vou utilizar aqui o comando uCase, ou seja, para converter o que eu digitar nesse objeto. Fecho o meu parênteses e eu vou comparar se o que eu digitei dele é igual a quê? Igual que tiver na minha cells. Abro o meu parênteses da minha variável e eu vou utilizar a coluna 2, porque é a segunda coluna que contém o nome dos produtos. Então, eu quero pesquisar por produtos. Nesse momento, eu vou pesquisar apenas por uma coluna específica. Ó. Então, eu vou informar aqui o número 2. E posso fechar o meu parênteses e coloco o nosso T, que quer dizer então. Ou seja, se essa condição aqui for verdadeira, aí sim ele vai executar isso daqui para a gente. E claro, eu tenho que colocar aqui o nosso endIf antes de fazer o incremento da minha variável linha igual a linha mais 1. Legal? E esse endIf aqui fecha essa estrutura if. E já podemos executar? Creio eu que sim. Ó. Primeira coisa, vamos só também colocar aqui um case para garantir que eu vou também converter o que estiver na minha base de dados também para maiúsculo. E fechei o meu parênteses. Ó. Então vamos lá, vou executar e vou digitar aqui, por exemplo, produto A. Observe que o que eu estou digitando aqui está minúsculo, mas aí não vai influenciar em nada, porque lembre-se que via código eu estou convertendo isso daqui para maiúsculo e a minha base de dados já está maiúsculo, então basicamente vai já estar reconvertendo novamente. Claro, o interessante é que você já faça o seu cadastro já todo padronizado, para que você não force o seu código e ele não rode de uma forma mais lenta, porque você está utilizando de forma desnecessária algum comando a mais. E vou dar um Enter e observe que já retornou aqui, ó, produto A. Se eu vim aqui colocar, ó, B e der um Enter, produto B. Ou seja, eu estou pesquisando em uma coluna específica. Se eu quisesse pesquisar pelo número, bastaria eu vir aqui, duplo clique na minha textbox e mudar para a terceira coluna, ó. Observe, ó. E se eu executar novamente e eu colocar aqui, ó, por exemplo, ó, 17 e der um Enter, observe que ele não retornou. Por quê? Porque essa pesquisa aqui, ele está pesquisando exatamente pelo que contém, perfeito? Então, se eu vim aqui colocar 17/8, vamos verificar se ele vai retornar? Vou dar um Enter e observe que ele retornou, ó, porque é exatamente o que contém na minha base de dados. Você pode estar se perguntando, e aí, como é que eu faço uma pesquisa por parte do nome? Bom, aqui no nosso canal já tem uns vídeos ensinando a fazer isso, mas possivelmente também vou fazer isso agora na nossa pesquisa por todas as colunas do ListView, perfeito? Então, por enquanto, vamos ficar até aqui e agora vamos entrar na nossa pesquisa por todas as colunas do ListView. Você já entendeu o conceito? Lembre-se que o nosso intuito é que o número, de acordo com o produto, ó, observe aqui, ó, o produto A tem quantos registros? Ó? Tem 1, 2, 3. O produto B tem 1, 2, 3. E se eu aprender a remover os registros repetidos? Então, eu vou ver apenas uma linha para o produto A e uma linha para o produto B. E aí você pode estar se perguntando nessas quantidades. Essas quantidades vão estar autossomadas. Então, se eu tenho 3 aqui, como eu vou ter só uma linha, vou ter o número 3. E também para esse outro registro, eu tenho 3, também vou ter apenas uma segunda linha para o produto B, também com o número 3. Esse é o intuito de eu lhe ensinar aqui o passo a passo, como remover os registros repetidos. E vamos ter essa terceira aula, essa é a segunda dessa minissérie de 3 vídeos. Se você deixar aquele gostei e comentar no nosso vídeo, eu quero aprender. Então vamos lá, ó. O que é que eu devo fazer aqui, ó? Duplo clique aqui no meu objeto. Você já viu que essa pesquisa aqui é aquela pesquisa que estamos fazendo apenas verificando de acordo com uma coluna. Agora eu quero pesquisar em todas as colunas. O que é que eu devo fazer? Então, vamos aproveitar essa estrutura? Eu tenho certeza que você já entendeu tudo isso aqui, como é que eu fiz. Até porque na aula passada eu ensinei toda essa estrutura aqui do zero. Então vamos lá. O que é que eu devo fazer aqui para pesquisar em todas as colunas do ListView? Bom, quantas colunas eu tenho aqui na minha base de dados? Eu tenho 4 colunas, beleza? Tenho a coluna código, produto, número e quantidade. Se eu quiser pesquisar nas 4 colunas, eu vou informar as 4 colunas dentro do meu código, ó. Observe aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas exatamente, ó. Então vamos voltar aqui para o nosso comando, duplo clique aqui na nossa textbox e o que é que eu devo fazer aqui, ó. Observe, ó. Aqui eu utilizei a estrutura do until.
Então, nesse meu caso aqui, eu vou fazer uma separação, ó. Observe, ó, eu vou utilizar o while, ou seja, quando a minha cells da minha variável linha, da minha coluna 1, for o quê? For diferente de vazio. Perfeito? Ah, Gleison, dava para utilizar o do until? Bom, eu sempre tenho algo comigo que eu gostaria que você seguisse. Como é que eu aprendi VBA? Eu aprendi VBA vendo, claro, outros vídeos. Então, eu sempre sugiro a você que você também mude o seu código de acordo com o que eu tenho ensinado, para que você chegue às suas conclusões, se dá para fazer também de uma outra forma ou não, beleza? Então, vamos lá. Do while, ou seja, do while, faça. Aqui, eu vou só fazer a nossa correção. Aqui seria o while. Agora sim, faça na minha cells, da minha linha, da coluna 1, seja diferente de vazio. E aí, como eu vou pesquisar em todas as colunas, eu vou utilizar uma estrutura for, que quer dizer para. Para quê? Vou criar uma variável aqui, ó, coluna. Ainda vou declarar a mesma, uma variável coluna, e vou dizer o quê? Que ela vai partir de 1, porque eu quero pesquisar desde a primeira coluna até esse TO, quer dizer, até o quê? Até a última coluna que eu queira. Então, no meu caso aqui, eu tenho 4 colunas. Então, eu vou pesquisar da primeira à quarta coluna. E aí, o que eu devo fazer? Ó? Bom, agora, observe. Ó, eu vou utilizar aqui a minha estrutura if. E aí, eu vou utilizar a instrução instr para fazer aquela pesquisa por parte do nome. É você que acompanha o nosso canal sabe perfeitamente que eu já ensinei como utilizar a função instr. E observe, ó. Eu vou utilizar aqui a função instr para que eu possa estar pesquisando por qualquer parte do nome. E a partir de qual caractere? A partir do primeiro, ó, o meu start, ele me pede a posição. Eu vou pesquisar a partir do primeiro caractere que eu digitar, vírgula. Eu entrei na condição que eu quero pegar essa string, ou seja, o que estiver nessa textbox.text. E aqui eu não preciso fazer o sinal de igualdade, simplesmente eu vou colocar minha segunda string, ou seja, eu vou colocar uma vírgula e essa é o valor aonde ele vai estar buscando essa informação, perfeito? E aí o que eu devo fazer agora? Bom, agora simplesmente eu vou colocar a minha vírgula e vou verificar o que? Vamos fazer da seguinte forma, eu vou mudar aqui o que eu tinha planejado. Vou utilizar aqui a função instr, ela está funcionando até aqui, e vou verificar o que? Se ela é maior do que 0, ou seja, se ele achou pelo menos um caractere, ele vai retornar o nosso valor, perfeito? Observe aqui que deu um erro, e vamos fazer apenas aqui um ajuste básico, ó. Observe que deu um erro, era esperado separador de lista. E que separador é esse? É o meu parênteses. Observe que eu coloquei um parênteses para fechar a estrutura aqui, ó, linha, vírgula, coluna, vírgula 3. Coloquei aqui, ó, um parênteses para fechar essa estrutura. Um parênteses para fechar essa estrutura, um parênteses para fechar essa outra. No entanto, eu não coloquei um parênteses para fechar a estrutura instr, ou seja, tem um parênteses aqui, ó. Legal? E aí, o que é que eu devo estar fazendo, ó? Bom, aqui eu estou dizendo que eu quero pesquisar da primeira à quarta coluna. E se essa condição for verdadeira, ele vai estar retornando essas informações aqui para a gente. Ou seja, se contiver pelo menos um caractere nessa estrutura, ele vai estar retornando essas informações para a gente, ó. No entanto, para que isso daqui funcione, observe que eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou substituir isso daqui. E observe, ó. Vamos criar aqui uma segunda variável, ó. Eu vou criar uma variável chamada xcell, ou seja, o valor que possa estar nessa minha célula, e eu vou atribuir o que a ela, ó. O que estiver na minha .cells, abro o meu parênteses na minha variável linha, e aqui eu vou informar a nossa variável coluna, ou seja, como eu não sei em qual coluna vai estar a informação, eu estou utilizando uma variável, ó. Perfeito? E aqui eu vou utilizar simplesmente o meu xcell, ó. Legal? Perfeito? Então, para que não fique confuso, vamos declarar logo as nossas variáveis, ó. De xcell as string, vírgula, uma variável chamada coluna, as integer, ou seja, do tipo inteira. Perfeito?
encontrar essa informação, simplesmente ele vai estar adicionando aqui os dados ao nosso registro. Bom, e se ele não encontrar? Ou ao encontrar, eu quero que ele passe para a próxima linha. Para que você entenda o seguinte, ó. Ele vai comparar a informação de cada... Na mesma linha eu vou ter 4 registros. Ele vai comparar as informações de cada coluna. Ele encontrou de uma coluna, para que ele não venha replicar a linha. Se ele encontrou, eu já faço o meu código avançar para a próxima. Porque não precisa ele verificar coluna por coluna, se ele já encontrou em alguma das colunas a informação que eu estiver digitando, beleza? Porque se ele comparar com a próxima coluna, sendo que ele já encontrou na coluna anterior, ele vai estar duplicando o meu registro. Não é isso que eu quero, perfeito? E aí, o que é que eu devo fazer? Simplesmente, eu vou fazer para que ele avance para a minha próxima linha. E como é que eu devo proceder? Observe, ó, vou criar mais uma variável. Ó. Após o meu endIf, antes do meu endIf, para que eu avance para a próxima linha, simplesmente eu vou utilizar aqui o meu goTo, ou seja, para avançar. Eu vou avançar para onde? Aqui é uma variável, ó, próxima linha 1. É o nome da variável que eu vou estar chamando. Observe aqui que é uma instrução goTo, ou seja, avance para a minha variável próxima linha. Perfeito? E aí o que eu devo estar fazendo? Ó? Bom, coloquei aqui o nosso endIf para fechar a nossa estrutura if. E vou ter o nosso next para fechar a estrutura for. E onde é que esse next se encaixa? Vai se encaixar aqui abaixo do meu endIf. Ó. Next. O nosso next coluna. Ou seja, se eu abrir uma estrutura for coluna, eu vou também fechar o meu next coluna. E aí, vamos manipular novamente essa variável aqui, ó, próxima linha. Ó. Vou dar o Ctrl C na mesma. E antes de eu incrementar aqui a minha variável linha igual a linha, eu vou estar manipulando a minha variável próxima linha. Perfeito? E a minha próxima linha, simplesmente ele vai me jogar para quê? Para que eu incremente a minha linha igual a linha mais 1. Perfeito? Só que aí o que é que você deve saber? Ó? Se eu abrir aqui a estrutura while, eu também tenho que fechar a mesma. Então, eu vou ter aqui um end abaixo da minha variável linha igual a linha. Ó. Como eu estou aproveitando um comando que já tínhamos aprendido do zero, possa estar um pouco confuso a você, mas veja pausadamente que vai ficar bem mais fácil. Ó. O meu end. E aqui está o nosso endWith para fechar a nossa estrutura. Esse loop não existe mais porque eu não estou utilizando a estrutura do until. Ó. Então está terminado aqui o meu código para que eu pesquise em todas as minhas colunas. Mas aí você pode estar se perguntando, e se eu não encontrar essa informação em todas as colunas, quiser buscar em uma determinada coluna, como é que eu devo fazer? Ó? Bom, para que eu possa pesquisar em uma determinada coluna, vamos primeiramente fazer dessa forma para que fique mais claro. Vamos executar aqui primeiro. Ó. Vou executar. Vou digitar aqui, por exemplo, o número 1234 e vou dar um Enter. Observe aí que ele retornou aqui 1234. Aparentemente ele retornou 1234. Vamos digitar aqui uma outra informação para ver se realmente está funcionando ou não o código. Ó. Vamos digitar aqui o 17, 18. Vou dar um Enter. Observe que ele deu uma tremenda heresia. Basicamente ele fez uma busca, no entanto, ele ainda não apagou os dados. Trouxe informações, no entanto, não apagou os dados anteriores. Bom, aparentemente não está funcionando, e aí você pode estar se perguntando o que pode estar acontecendo. Vamos dar uma olhadinha no nosso código? Vou descarregar aqui o nosso formulário, duplo clique aqui no nosso objeto e vamos verificar aqui o que é que o nosso comando faz. Ó. Vou colocar um ponto de interrupção aqui. Ou seja, quando eu executar o comando, ele vai parar aqui onde eu coloquei esse ponto de interrupção. Ó. Vou chamar aqui o nosso formulário, vou digitar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e vou dar um Enter. Ó. Parou o nosso código exatamente onde eu coloquei o ponto de interrupção. Então, o que está em amarelo é o que está sendo executado nesse momento. Ó. Vou pressionar aqui o F8, com o nosso formulário aqui aberto e o nosso VBE também. Ó. Ao pressionar o F8, observe que agora está nessa linha amarela. E o que esse comando faz? Simplesmente ele vai limpar o meu list view. Ó. Pressionei o F8, limpou. Agora ele vai começar aquela varredura, ó. Quando na minha linha 2, da minha cells, observe que na minha cells, nesse momento, ele está verificando que tem a informação 1, 2, 3, 4. E aí, ela é diferente vazia? É. Então, se ela é diferente vazia, ele vai executar esse comando aqui abaixo. Ó. Então, vou pressionar aqui o F8, observe,
ele vai vir aqui para a minha coluna partindo de 0. A minha coluna vai partir de 1 e vai até 4. Nesse momento a minha coluna tem o valor de 0. Agora sim ela vai assumir o valor de 1. Ó. Vou pressionar o F8 e entrou dentro dessa estrutura. A minha X-Cell nesse momento está vazia. Então a minha X-Cell vai assumir o valor que estiver na minha linha da minha coluna. E observe o que está nas minhas células, 1, 2, 3, 4. Então, ao pressionar o F8, observe lá, ó, 1, 2, 3, 4 é a informação que está na minha X-Cell. Então, eu vou verificar se 1, 2, 3, 4 contém aonde. Se ele contém, observe, ó, eu estou comparando essa informação aqui com essa informação aqui do lado. Se você observar, ó, eu estou comparando 1, 2, 3, 4 com quem? Com linha, coluna 3, 17, 18. Ou seja, aqui eu acabei deixando aquela estrutura antiga, ó. Ou seja, aqui não está a informação que eu estou buscando. Qual é a informação que eu estou buscando? O que está na minha mi.testbox1.text, ou seja, o que eu estiver digitando nesse objeto aqui, ó. Legal? Então era isso que estava possivelmente acontecendo de forma errada, ó. Vou tirar o ponto da opção, vou parar aqui ao clicar no redefinir e vamos executar novamente para ver se vai funcionar ou não, ó. Vamos começar aqui primeiro buscando pela primeira coluna, ó. 1, 2, 3, 4. Vou dar um Enter e observe que já me retornou os registros, ó. Ou seja, eu digitei 1, 2, 3, 4, independente de onde ele esteja, ele vai buscar a informação, ó. Legal? Ah, Gleitson, mas digita alguma informação que esteja em outra coluna. Então vamos fazer um teste, ó. Eu quero buscar, por exemplo, esse 22, ó. Então eu vou digitar aqui o 22 e vou dar um Enter. Observe que ele já retornou o 22, ou seja, eu não estou especificando o meu código que eu quero buscar na primeira, segunda, terceira ou quarta. Então esse código é muito interessante a você que tem uma base longa e quer que o seu usuário, independente do que ele digitar, ele vá buscar a informação, ó. Se eu digitar aqui o número 1, ele vai possivelmente trazer todos os nossos registros, ó. Vou dar um Enter e observe que aparentemente trouxe todos os registros. Como é que eu vou saber disso? Vamos verificar quantos registros eu tenho, ó. Observe que eu tenho 36 linhas, ó. Observe aqui, ó, minha contagem de 36 linhas pós-cabeçalho, perfeito? Então vamos colocar aqui um label só para trazer a quantidade de registros que está me retornando quando eu realizar essas pesquisas, ó. Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho a área do meu formulário, vou clicar aqui em exibir a minha caixa de ferramentas e vou clicar aqui nessa letra A, ó, e vou desenhar aqui a nossa label, ó. E o que eu vou fazer para ela? Eu posso estar mudando aqui o seu name, que é o mais interessante que você faça. No entanto, como é um objeto, um exemplo aqui prático, eu não vou mudar o nome do mesmo, simplesmente eu vou estar manipulando, ó. Como é que eu faço isso, ó? Duplo clique aqui na minha testbox e aqui abaixo, ó, eu vou colocar mi.label1. A propriedade object, já que a label não tem uma propriedade texto, e vou atribuir a ela o quê? O meu mi.lst pesquisa, que é o nome do nosso list view, .listitens.count, ou seja, a contagem dos meus itens listados. E claro, eu vou concatenar com um texto só para que não traga um número cru, ó. Então, eu vou trazer lá a quantidade de registros listados, por exemplo, com o seguinte texto. Entre aspas duplas, vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto. E vou colocar, por exemplo, registros encontrados, ó. Registro ou registros encontrados. E vou apagar esse espaçamento aqui a mais. Observe aqui que eu deixei um espaçamento aqui para que traga a quantidade de registros junto com esse texto. Então vamos executar. Vou digitar aqui, por exemplo, o número 19 e vou dar um Enter, ó. Trouxe lá 6 registros. Vamos ver se é isso mesmo? Observe, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 19 tem para o produto A e também tem para o produto B. E ele está em 6 registros diferentes, ó. Perfeito? Se eu vir aqui digitar o produto e der um Enter, ele vai trazer todos, porque eu não especifiquei se era o A ou se era o B, ó. Se eu digitar só a letra A e der um Enter, ele trouxe apenas o produto A, porque não contém a letra A no produto B. Mas se contivesse, também traria da mesma forma. Se eu vir aqui digitar 3, 4, 5 e der um Enter, não trouxe nada porque não encontrou. Se eu colocar o número 1, trouxe ambos os produtos. Se eu digitar aqui o produto 4321 e der um Enter, trouxe lá todos os meus produtos, ó. Legal? É um Ctrl+L muito mais avançado, vamos dizer assim, porque ele lista tudo que ele encontrou, independente da coluna que você digitou. Perfeito? Se você não quisesse, por exemplo, quisesse ignorar uma dessas colunas, bastaria você dizer ao seu laço, parta, por exemplo, da coluna 2, ou seja, eu não quero buscar na primeira coluna, parta da coluna 2 à coluna 4. Ah, eu não quero buscar na coluna 3. Então, faça de 2 a determinada coluna. E se for igual ao valor tal,
não busque, perfeito? Ou seja, você utilizaria apenas uma instrução aqui de tratamento, um ou, legal? Então, no próximo vídeo, eu espero que você tenha deixado aquele seu gostei, tenha comentado se você gostou, se tinha dificuldades. Utilize o campo de comentários para dar o seu feedback, para que a gente aprenda no próximo vídeo a fazer essa remoção dos dados repetidos, legal? Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita, assim como você está aprendendo. Ainda não é inscrito? Se inscreva e torne-se um inscrito do nosso canal Programador Excel VBA e vai aprender Excel conosco. Até o próximo vídeo. Valeu!